Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra esta manhã. Aleluia. Mateus capítulo 28. E nós vamos ler do versículo from verse 1 ao versículo 10. to verse 10. Thus says the Holy Word of God in the book of Matthew, chapter 28, from verse 1 to 10. He is risen. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. 9. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshipped him. 10. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Amém. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, começando no versículo 1. E no fim do sábado, já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: "Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia." E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vou, tenho dito. E saindo elas, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: "Eu vos saúdo." E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: "Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão." Diga glória a Deus. Mas vamos dizer glória a Deus. Mas vamos dizer glória a Deus. E Jesus vive. Veja a sua Bíblia e celebra a palavra do Senhor. Mais forte, Deus. Mais forte, mais forte.
nosso tema esta manhã Theme this morning é is Jesus vive. Jesus lives. Diga ao seu lado, Jesus vive. Jesus lives. Nosso Senhor vive. Our Lord lives. Será nosso Salvador vive. Our Savior lives. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, Beloved church, nós lemos we read trecho aqui do capítulo 28 de Mateus, this part of chapter 28 of Matthew que fala exatamente da ressurreição de Cristo that Jesus. tells us exactly about the resurrection of Lord E nos Jesus diz Christ que o nosso Senhor and tells us that our Lord ressuscitou. has resurrected. Diga, Jesus ressuscitou. Jesus resurrected. Agora, é importante percebermos Now it is important to understand que para falarmos de ressurreição, that for us to speak about resurrection, antes before temos que falar da morte. we must speak about death. Para que haja ressurreição, For resurrection to happen, tem que haver morte. there must be death. Concordam comigo? Sem morte não há ressurreição. Without death, there's no resurrection. Amém, igreja? E a palavra diz que And the word says, Maria Madalena Mary Magdalene e a outra Maria and the other Mary, they went to the tomb. foram visitar o sepulcro. They went to visit the tomb. E segundo as escrituras, And according to the scriptures, podemos perceber we can understand que elas estavam tristes, that they were sad. estavam desanimadas, They were broken-hearted. porque a morte Because death causa isso. causes that. Quem já perdeu alguém entende isto? Who has lost someone and knows what I'm speaking about? Especialmente uma pessoa importante para você, Especially someone important for you. uma pessoa especial para você. Someone special for you. A morte provoca dor, Death causes pain. a morte provoca tristeza, It causes sadness. a morte provoca desânimo, It causes infelicidade. unhappiness. Amém, igreja? Amém, igreja? E assim foi também com a notícia da morte de Jesus. So it was with the news of death of Jesus. A notícia da morte de Jesus The news of death of Jesus causou tristeza, caused sadness, dor, pain, desespero, despair, especialmente especially a igreja to the church e a todos aqueles and to all those que criam na pessoa de Jesus. that believed in the person of Jesus. Porque, embora ele andava com os 12, Even though he walked with the 12, Jesus arrastava multidões. Jesus walked Arrastava with multitudes, E nem todos se identificavam como cristãos. and not all identify themselves as Christians. Entre os fariseus e os saduceus, Between the Pharisees and Sadducees, escribas, the scribes, da lei, doctors of law, haviam alguns there were some que criam na pessoa de Jesus, that believed in the person of Jesus, mas temiam but they feared a reação the reaction dos líderes judeus, of the Jew leaders, aqueles que acreditavam the ones who believed mais na lei mosaica at the Mosaic law do que na pessoa de Jesus, more than the person of Jesus, aqueles que defendiam a lei, the ones who defended the law, aqueles que não queriam the ones who did not want aceitar, to accept, reconhecer to recognize Jesus Jesus como Filho de as Deus. Son of God. Então, mais do que os que o acompanhavam, So more than those who walked with him, os discípulos que a gente the vê, disciples that we see, haviam multidões there were multitudes que o seguiam. that followed him. Onde ele ia, Wherever he went, a Bíblia diz que a multidão the lhe Bible seguia. tells us that the multitude followed him. Muitos criam na pessoa de So Jesus. many believed in the person of Jesus. Então, a morte de Jesus, So the death of Jesus, testemunhada por milhares testified by em thousands Golgota, in Golgotha, na cruz do Calvário, at the Calvary cross, causou tristeza, caused sadness, dor, pain, desespero, despair, o sentimento de abandono. a feeling of abandonment. Sentiram-se separados de They Deus, felt separated from God, abandonados por Deus, abandoned by God, frustrados frustrated porque uma profecia não havia se cumprido. because a prophecy was not fulfilled. Isso foi causado This was caused pela morte de Jesus. by the death of Jesus. Nós percebemos isso And you understand this olhando para a manifestação de Maria at the manifestation of Mary, Magdalena e a outra Magdalene Maria and the other Mary, em direção ao sepulcro. when they went to the tomb.
representando os discípulos. representing the disciples. Mas uma coisa temos que perceber. But one thing we must understand. Assim como a morte causou dor e tristeza, As death caused pain a and ressurreição de Cristo the Jesus resurrection of Christ Jesus causou caused alegria, joy e esperança. and hope. Porque para a igreja, Because for the church, a notícia da ressurreição the news of resurrection significou reconciliação com Deus, meant reconciliation with God, confirmação da fidelidade de Deus, confirmation of God's fidelity, união com Deus. with God. Aleluia. Celebra o nome de Jesus. E após a morte, And after the death sepultamento de Jesus, and burial of Jesus, a Bíblia diz, the Bible says, dias depois, nas primeiras horas do terceiro dia, at the first hours of the third, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. and the other Mary went to the tomb. Temos que entender uma coisa. We must see one thing. Estas duas mulheres, These two women, quando vão visitar o sepulcro, when they visit the tomb, não vão na expectativa da ressurreição. they do not expect resurrection. Não iam para ver se realmente ressuscitou. They did not went to see if Temos que perceber, a igreja. we must understand. Ninguém acreditou numa possibilidade da ressurreição. Nobody believed in a possibility A of igreja já não acreditou, nem sequer pensou nessa possibilidade. not even thought of the possibility. A ressurreição de Jesus. The resurrection of Jesus. Essas mulheres, quando foram ao sepulcro, Those women, when they went to the tomb, elas cumpriam um costume judeu. they were fulfilling a Jew custom. Elas levavam They took temperos especiais, special spices porque pela cultura judaica, because by Jew culture, depois do sepultamento, after the burial, dias depois, days after, espalhavam alguns temperos para criar um aroma agradável. they put some spices to create Alguém está comigo? aroma. Então as duas mulheres iam cumprir com este costume judeu. So these two women went to fulfill this Como tradicionalmente fazemos, cuidar da campa. as we traditionally do to Mas take elas care of the levam tomb. temperos para But they causar um take, perfume, cheiro, para todo aquele que lá for but they take spices so that they have ter prazer de estar naquele lugar. for those who go Alô, igreja? pleasure to be in that place. Mas quando elas chegam lá, But when they arrive there, quando Maria Madalena Mary Magdalene e a outra Maria chegaram ao sepulcro, and Mary arrived to the tomb, elas foram surpreendidas they were surprised com a presença do anjo with the presence of the angel por cima on the top da pedra removida do of the removed tomb. Aleluia. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz que elas entraram em choque. And the Bible said that they were shocked. Amém, igreja? E o anjo disse, não temam. And the angel said, fear not, Não temam. do not fear. Eu sei. I know, Veja o que diz a escritura. Diz, eu sei. I know. Amém, igreja? Versículo 5. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. But the angel answered and said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Buscais You seek o Jesus the Jesus que foi crucificado. that was crucified. Eu sei. I know. Não temam. Do not fear. Eu sei. I know. Não vieram procurar You did not come to seek a notícia the news da ressurreição. of resurrection. Vocês esperavam encontrar um corpo aqui. Expected to find a body here. O Jesus que foi crucificado. The Jesus that was crucified. Não temam por ele não estar aqui. Do not fear because he's not here. Se tivesse essa expectativa, If you had that expectation, não iriam temer. you should not. Será que a igreja está comigo aqui? Mas o anjo disse, não temam. But the angel said, do not fear. Eu bem sei o que vocês I procuram. know what you seek.
O Jesus que foi crucificado. Jesus that was crucified. Por isso esse vosso semblante. For that reason your faith. Por isso essa vossa manifestação. For that reason your manifestation. Porque vocês buscam Because you see o Jesus the Jesus que foi crucificado. that was crucified. Igreja, Church, muitos somos many of us que ainda hoje until today buscamos o Jesus que foi crucificado. for the Jesus that was Deixa-me crucified. repetir isto. Let me repeat. Muitos são Many of us cristãos Christians que ainda hoje till today buscam we seek o Jesus the que Jesus foi that crucificado. was crucified. Assim como Maria Madalena As Mary e Magdalene a sua parceira Maria, and her que partner naquele dia in that day buscavam they were seeking Jesus the Jesus crucificado. that was crucified. Por isso a nossa manifestação Therefore our manifestation como filhos de Deus, as sons of God, como cristãos, Christians, por todo aquele because all que those busca that see Jesus Jesus crucificado, that's crucified, ele testemunha he testifies uma fé limitada. a limited faith. Não sei se Deus está falando com alguém aqui. Assim como Maria As Mary Madalena, the Magdalene triste, said, sem esperança, without hope, em dor, in pain, desesperada, desperate, confusa, confused. somos nós Yeah, so we are hoje today confusos. confused. Vivemos reclamando We live complaining tudo e mais alguma coisa. of everything. Vivemos murmurando, We live murmuring. vivemos chorando, We live crying. acreditando que tanto chorar, That for so much crying, Deus vai agir em meu favor. God will act in my favor. De tanto eu gritar, For so much screaming, Deus vai agir em meu favor. God will act in my favor. Nunca de nós, Many of us, muito de nós, many of us, buscamos ainda we seek still o Jesus the Jesus que foi crucificado. that was crucified. Por isso, For that reason, uma fé deficiente, a deficient uma faith, fé anêmica, anemic faith, uma fé limitada. a limited faith. Dificilmente eu creio. Hardly I believe. Eu vivo sempre I live always com dificuldades de crer. struggling to believe. Confusão Therefore, the confusion na minha mente in my mind em relação regarding às coisas de Deus. the things of Por God, isso a dependência do homem. the dependence of Eu man. dependo do pastor, I depend on the eu pastor. dependo do I profeta, depend on the eu prophet. dependo do apóstolo. I depend on the apostle. Ser um pastor eu não sou ninguém, Pastor, I'm ser um nobody. profeta eu não sou I'm ninguém. prophet, I'm nobody. Revela que até hoje Until estou today, buscando we see um Jesus crucificado. crucified Jesus. Porque o Jesus crucificado Crucified Jesus. é um Jesus com limitações. It's a Jesus É um Jesus limitado. It's a limited Diferente do Jesus ressurreto. one with Deus resurrection. está falando com alguém aqui nesse lugar. É por isso que eu vivo para baixo. Hence I live down Minha vida, my life. já Deus, God, porque eu, why? porque minha casa, Why my house? porque minha família. Why my family? Mas eu, But me? Senhor, eu fiz o quê? What did I do? Para o meu pecado. What's my sin? Onde falhei? Where did I fail? A minha fé, My faith, minha caminhada de fé, my walk of faith é uma experiência de frustração, is an experience of frustration, de tristeza, of sadness, de dor. of pain, Eu sou uma vítima. and I am a victim. Meu testemunho é esse, ser vítima. My testimony of being victim. Sou vítima de todos. I'm a victim of all. Vítima da minha família. Victim of my family. Vítima dos meus irmãos na igreja. Victim of my brethren in church. Vítima da minha liderança na igreja. Victim of my leadership in church. Eu sou vítima I am a victim de pessoas. of people. Vítima de feiticeiros. Of witch. Vítima Victim de curandeiros. of traditional Vítima victim de invejosos. of envious Vítima victim de of demônios. demons. Quer dizer, o mundo todo está The contra você. whole world is against you. É como você vive. Esse testemunho. Esse é o seu testemunho. Sou cristiano. Essa é a sua cristiandade. Mas perseguem. Você ainda busca The crucified Jesus. Jesus crucificado. The crucified Jesus. O Jesus crucificado. Falou The angel spoke para as Marias. to the Marys. Aquelas que vocês procuram.
The one you are looking for já não está aqui. is no longer here. Ele ressuscitou. He has risen. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. He resurrected. Em outras palavras, In other words, parem de buscar Jesus crucificado. stop seeking for the crucified Jesus. He exists no more. Ele já não existe. He has resurrected. Ele já ressuscitou. Já não é Jesus crucificado. It's no longer the crucified Jesus. Jesus crucificado é história. Crucified Jesus is history. Jesus crucificado é passado. Jesus crucified is a past. Hoje Today é Jesus is Jesus. ressurreto, That is Jesus Jesus glorificado. glorified. Mais forte para Deus, mais forte para Deus. Mais forte para Deus. Salve a alma, Senhora do Valhão. Quem você busca? Who do you seek? O Jesus que você busca, The Jesus that you seek, crucificado, crucified. já não está aqui. Ele ressuscitou. He has resurrected. Como tinha dito. As he has said. Celebra o nome de Jesus. Aleluia! Deus disse, ele ressuscitou. The angel said, he resurrected. Como tinha dito. As he said. Ele falou, He spoke. ele profetizou, He prophesied. e ele cumpriu. And he fulfilled it. Yes. Ele ressuscitou. He resurrected. Como tinha dito. As he said. O que me faz entender What makes me understand que a ressurreição, presta atenção, that the resurrection gives credibility a palavra do Senhor. to the word of the Lord. Tudo que ele falou, All that he has spoken, agora podemos crer. now we can believe. Yes. Porque antes da sua morte, Because before his death, ele spoke a lot. ele falou muita coisa. Said a lot. Ele disse muita coisa. Prophesied a lot. Ele profetizou muitas coisas. Before he died. Antes dele morrer. One of the things he said, E uma das coisas que ele falou, he said, ele disse, they will destroy you, eles vão destruir-me. but in 3 days, Mas em 3 dias I will build the temple. eu vou reconstruir o templo. Meaning himself, Significando ele próprio. meaning the resurrection. Significando a ressurreição. Ele falou para Marta, He spoke to Martha. eu sou a ressurreição e a I vida. am the resurrection and Por life. mais que alguém mora, Even if someone dies, viverá. shall live. Ele falou, He spoke. e a sua ressurreição And his resurrection dá credibilidade gives credibility à sua palavra, to his word. a palavra de Deus. To the word of God. Olha, tudo quanto ele falou, All that he has spoken, ele ressuscitou. because he resurrected, Eu creio. I believe. Não sei você, mas eu I don't creio. know about you, but I Eu disse, believe. eu creio. I believe. Fazendo sentido ou não, Making sense or not, pode não fazer sentido. even if it doesn't make sense, Porque na lógica humana, human logic, a ressurreição não faz sentido. resurrection does not make A sense. ciência não tem como Science explicar has no way to explain a ressurreição. the resurrection. Peça aos cientistas As to the scientists, ressuscitarem o to morto. resurrect the Ninguém vai fazer. nobody will do it. Yes. Morre alguém, Someone dies, leva ao hospital. take to the hospital Diga and tell them ao melhor médico do the mundo, best doctor in peço the que world. ressuscite este Ask morto. you to resurrect this dead man Traga-me o resultado. and bring me the result. Humanamente falando, Humanly speaking, não tem sentido it doesn't make sense. o que aconteceu com Jesus. What happened with Jesus? Ressurreição. Resurrection. Muito possível. Não é possível. É por isso, And for that reason, eu creio I believe em tudo que a palavra diz. in all that the word says, Fazendo sentido ou não. making sense or A not. palavra não precisa fazer sentido para eu crer. Not need Desde que seja a palavra do Senhor Jesus, as long as it is the eu word creio. of Jesus. I believe. Yes. Faça essa manhã. The question I make this morning, O que a palavra diz a seu respeito? what does the word say regarding you? Você vai o que diz a palavra sobre você? What does the word say about you? Só
mean what it says about you. Então tudo o que a palavra diz de você It is true. é verdade. No doubt. Sem dúvidas. Yes. Eu creio. I believe. Você é luz do mundo. You are the light of the world. Você é luz do mundo, salva a terra. You are the light of the world, the salt of the earth. Beloved city, Temos vencido o maligno. you have conquered the evil. Porque o maior é aquele que está em vós, Greater is the one who is in you que é aquele que está no mundo. than the one who is in the world. Será que alguém está precisando que eu falar aqui? Do you understand what I'm O que a saying? palavra diz a seu What respeito? does the word say regarding you? Somos mais do que We are vencedores. more than conquerors. É Cristo Jesus. Christ Jesus. O que a palavra diz sobre What você? does the word say regarding you? Tudo é possível All is possible ao que quer. to the one who A believes. palavra diz que para você tudo é possível. The word says for you all is possible. Porque a palavra de Deus, The word of God, aquele que disse que ia the ressuscitar one who said he would resurrect e ressuscitou, and resurrected, ele disse he said para você for you que crê, who believes, tudo é possível. all is possible. Eu disse, tudo é possível. All is possible. Oh, eu disse, tudo é possível. All is possible. Tudo é possível. All is possible. Tudo é possível. All is possible. A ressurreição The resurrection da credibilidade. of the credibility A palavra do meu Senhor gives credibility to the word of God e meu Salvador. and my Savior. Aleluia. Aleluia. Amen. Hallelujah. O anjo, And the angel, ele he não se limitou apenas em dar a notícia did not limit himself in just giving the news. a elas. Ele podia dizer, To them, he said, ele ressuscitou. you could have just said, he resurrected. Agora vamos falar Now go and speak aos discípulos and tell the que disciples ele ressuscitou. that he has risen. O anjo não fez isso. The angel did not do that. Ele disse, vem ver. He said, come and see. Venha ver com os vossos olhos. Come see with your own eyes. Sejam testemunhas de primeira pessoa. Testimony in first hand. Saiam de ouvir dizer. Live from hearsay. Venham testemunhar na primeira Come pessoa testify in first hand que ele já não está aqui. that he is no longer here. Ele ressuscitou. He has risen. Assim como o anjo do Senhor hoje As the angel of the Lord today, fala para alguém he tells someone que está ouvindo essa that mensagem. is listening to this message, Venha ver come see na primeira pessoa. in first hand. Ele ressuscitou. He is risen. Jesus vive. Jesus lives. Em outras palavras, In other words, o anjo the angel do Senhor of the Lord está falando com alguém que está ouvindo agora. talking to someone who's listening now. Venha experimentar na primeira pessoa Experience in first hand o Jesus ressurreto. the resurrected Jesus, Jesus glorificado. the glorified Jesus. Em outras palavras, In other words, o anjo do Senhor que está falando está. angel of the Lord is Você que está me ouvindo, you who are listening to me, você que ainda está confuso, who are still confused, você ainda tem dúvidas. who are still doubting. Será? Is É it? possível? Is it possible? Será? Is it? Esta coisa This thing de fé, of faith, de igreja, church, de oração, prayer, eu já experimentei, já tentei pride, e acabei decepcionado. and I ended up this. Eu quero falar com você I mesmo. want to speak to you. O anjo fala com você mesmo. Angel speaks to you. Você que perdeu esperança, Who lost hope? você que perdeu fé, Who lost faith? você que já não acredita na igreja. Who have no life in church? Eu quero me chamar hoje I want to call you today para lhe dizer, to tell you aquele que você buscava, the one who seek o Jesus crucificado, the crucified Jesus. já não está aqui. He is no longer here. Agora quem está aqui The one who is é here o Jesus que vive, is the Jesus é o that Jesus que lives. ressuscitou, Jesus who é o was Jesus que risen. foi. Jesus. Come and see, Venha ver. come and live, Venha viver. come and experience, Venha experimentar. come and testify. Venha testemunhar. Na primeira pessoa, In first hand. não esperar pregar, Not wait for the ouvir pregação. not just Venha, venha. preaching. Come. Em outras In palavras, other words, o chamado the calling é de Jesus. is of Jesus. E Ele quer ter And he wants to have esse
contato com você. Não importa o seu estado, a sua condição. Eu quero lhe dizer esta manhã, ainda há esperança. Jesus glorificado, aquele que está vivo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que salva, aquele que consola, ele que chama, ele está vivo. Glória a Deus. O mundo da igreja And the church se perdeu em homens. has stopped on men. Hoje adoramos mais o homem. We worship more men. Adoramos os We pastores. worship the pastors. Adoramos os profetas. Worship the prophets. Adoramos os apóstolos. Worship apostles. Depositamos a nossa vida Deposit our life nas mãos do homem. in the hands of Mas a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Christ in the man who Mas abençoado é aquele que confia em Deus. Blessed is the one who trusts in Você que God. me ouve, You who listening to que foi decepcionado, who were disappointed, saiu da igreja, left church, desistiu da igreja, gave up church, desistiu da fé, gave up faith. tanta coisa que ouviu. So many Quem te chama hoje não é o homem. who call this not Quem te chama hoje não é o pastor. not the pastor. Jesus te chama na primeira pessoa. Jesus te glorificado te chama. Aquele que ressuscitou te chama. Resurrected calls you. Ele está vivo. He is alive. 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 Acima da igreja, Above the church. ele está vivo. He is alive. Acima do pastor, The pastor. ele está vivo. He is alive. Acima do profeta, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. He is alive. E ele quer se manifestar na sua Wants vida. to manifest in your life. Vem ver. Come and see. Come and see. Eu ponho a minha mão no fogo pela pessoa de I Jesus. put my hand on the fire for Jesus. It is not about me. Não é sobre mim. I cannot do anything. Eu não posso fazer nada. I cannot prove anything. Eu não posso provar But nada. I believe Mas eu creio in His word. na sua palavra. Satan Ele disse ia ressuscitar that you would resurrect no terceiro dia. on the third day. Assim aconteceu. And so it happened. Eu creio. I believe. Se ele diz que está vivo, ele está He vivo. says he's alive. Se ele diz que ele cura, ele cura. If he says Se ele diz que ele restaura, ele restaura. he restores, he Se ele diz que restores. ele liberta, ele He liberta. delivers, he delivers. Não importa o seu No estado. matter your state, He can change your story ele pode mudar a sua história in one day. em um dia. In one day. Em um dia. All you have to do Tudo que você deve fazer is to believe é crer in Him nele, that died que morreu but resurrected. e ressuscitou. Celebra a palavra de Deus. Mais forte para Deus. Diga ao seu irmão ao lado. Ele morreu. He died. Diga, ele morreu, He died. mas ele está vivo. But he's alive. Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Revelations chapter 1. Are you blessed? Glória a Jesus. He lives. Ele vive. My Lord lives. O meu Senhor vive. My Savior lives. O meu Salvador vive. Deus catabraias catamanda. Aleluia. Versículo. Apocalipse capítulo 1. Revelations chapter 1. O que diz o versículo 18. Começa a 17. Amen. Thus says the Holy Word of God in the book of Revelation, chapter 1, from verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. 18. I am he who lives and was
was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. Amém. And I have the keys of Hades and of death. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Diz assim o apóstolo João: eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém, igreja? Celebra o nome de Jesus. Celebra o nome de Jesus. Atenção, por favor. Eu vivo para sempre. I live forevermore. O que quer dizer? What means? He cannot die again. Ele não pode morrer novamente. Ele vive eternamente. He lives eternally. Ele diz: And he says, eu tenho I have as chaves the keys da morte of death e do inferno. and of hell. Alô, church. Tenho o quê? As chaves I have the keys da morte of death e do inferno. and of hell. Fui morto, I was killed, mas vivo. but now I'm alive. Em outras palavras, Jesus, Jesus, quem fala aqui com João, who speaks here with John, é Jesus is Jesus glorificado. glorified. A imagem que ele tem The image that he has não é Jesus crucificado. is not the crucified Jesus. Let us try Vamos lá tentar and see ver como o Jesus glorificado how the resurrected Jesus, é a sua aparência. his image, O Jesus glorificado que estamos mostrando aqui, glorified Jesus that we are ministering que here, você chama para conhecer. that you are called to know. Diz aqui neste mesmo capítulo, It says here in the same chapter, começando starting do versículo from verse 11, 11. diz assim: o que vês escreve no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Preste atenção. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido do pé aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada e 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O sol, aquele sol das 12 horas, quando na sua força resplandece. Assim era o rosto deste Jesus que ressuscitou. So was the Glorificado. Alguém está comigo aqui? Aquele que vive the one who lives e que vive em você. and lives in you. Diga obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. E eu, quando o vi cair And when I saw him, I fell a seus pés como morto, at his feet as dead. e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: And he laid his hand, saying, não temas, do not fear, eu sou o primeiro I am the first e o último. and the last, O que vive, the one who lives. fui morto, I was mas dead, é aqui, but now estou vivo I am alive para todo sempre.
forever. Tenho as chaves I have the da key morte of e death do inferno. and of hell. This is not Jesus, son of Joseph Filho de José and son of Mary. e filho de Maria. This is not Jesus of Nazareth, Este não é Jesus de Nazaré, the baby that was born in o Jerusalem. bebê que nasceu em Jerusalém. This is not Jesus we're talking Este não é o Jesus que não... We're talking about Jesus glorified. Estamos a falar de Jesus glorificado. Deus Filho. In God. A igreja está aqui já foi. E ele diz, And he says, escuta você, eu tenho as chaves I have the keys da morte of death e do inferno. and of hell. Ele está dizendo, He's saying, por você, for you, venceu a morte, I conquered death. venceu o inferno. I conquered hell. Ele está dizendo, He's saying, eu tenho as chaves because I have the keys da morte of death e do inferno. and of hell, Você não tem que passar, you must not go through, tem que experimentar you must not experience a morte. death. Escuta, Listen, escuta, listen, escuta. listen. Pode haver coisas mortas na sua vida. There might be dead things in your life. Pode haver coisas que morreram na sua vida. There might be things that are dead in your life. Let me repeat this. Deixa-me repetir isso. É possível que haja coisas que tenham morrido na sua It's vida. possible that you have things that are dead in your life, Significa não produzem nada. meaning that they do not produce anything. Não há nada nisso que There's glorifique. nothing in that glorifies God. Seja seu casamento, seja sua casa, Whether seja it's sua your família, marriage, your house, your family, sua saúde, your health, suas finanças, your finances, seu ministério, your ministry, sua relação com Deus. your relationship with God. Pode ser It might que be qualquer uma dessas coisas any of those things possam ter morrido might have died em mim. na sua vida. O que o Senhor está dizendo? What the Lord is saying, Tudo all morto that is dead em Cristo, in Christ, nele, in Him, não pode permanecer morto. cannot remain dead. Deixa eu repetir. Let me repeat. Tudo que tem morrido na sua vida, All that have died in your life, em Cristo Jesus, in Christ Jesus, não tem como permanecer morto. has no how to remain dead. Assim como ele ressuscitou, Because as He has toda manifestação morta na sua vida all that manifestation in your life deve ressuscitar em nome de must Jesus. resurrect with Jesus. Let me repeat this to someone. Deixa-me repetir isso para alguém. Somebody's not understanding. Alguém não está compreendendo. A ressurreição, The resurrection, o poder da ressurreição the power of resurrection é ministrado is ministered sobre o crente, over the believer, sobre a igreja, over the church, pelo Espírito Santo. by the Holy Spirit. Believing, Crendo eu, if I believe, como diz a palavra, as the word says, se eu confessar if I confess e crer and believe que ele ressuscitou that He has resurrected dentre os mortos, among the dead, serei salvo. I will be saved. Esta salvação This salvation vai além do espiritual, goes beyond the spirit, vai para o físico. goes to the physical. Sua casa é salva, Your house is suas finanças são salvas, finances are saved. sua saúde é salva, Health is saved. seu casamento é Your marriage is saved. You're not happy. Você não está feliz. Você não está feliz. And we are not happy. Agora dizer, aquele que você busca, The one you seek, o crucificado, the crucified, já não está aqui. is no longer here. Ressuscitou. He has risen. Agora você pode sorrir porque ele ressuscitou. Smile Você pode se alegar porque ele ressuscitou. and rejoice. He's alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está vivo. O poder está vivo. And because He lives, E ele vive em você. He lives in you. All that died É forçado a ressuscitar. is forced to resurrect. Eu profetizo sobre a sua I vida. prophesy over your life in the name of Jesus.
Deixa eu repetir, eu profetizo sobre a sua vida. I prophesy over your life. Deixa eu repetir, eu profetizo sobre a sua vida. I prophesy over Toda manifestação de morte, all manifestation of death. receba a ressurreição agora em nome de Jesus. Give resurrection in Ressuscita agora em nome de Jesus. resurrect in the name of Que o Jesus. seu casamento possa ressuscitar. Marriage resurrect. Que o seu casamento possa Let ressuscitar. your marriage resurrect. Que a sua família possa Your ressuscitar. family resurrect. Que os seus filhos possam Let your ressuscitar. children resurrect. Que as suas finanças possam ressuscitar. Finances resurrect. Que o seu ministério possa ressuscitar. Resurrect. Que a sua oração ressuscite. May your prayer resurrect in the name of Jesus. Será que alguém está me ouvindo aqui? Tudo que não produz vida, All that does not produce life, toda manifestação de estagnação, all manifestation of stagnation, seja qual for a sua limitação, whatever the limitation, eu profetizo em nome I de Jesus. prophesy in the name of Haja vida em nome de Let Jesus. there be life in Haja vida em nome de Let Jesus. there be life in Haja vida em nome de Jesus. Let there be life Haja vida em nome de Jesus. Let there be life Haja vida em nome de Jesus. Let there be life Haja vida em nome de Jesus. Let there be life in the name of Jesus. Celebra em nome de Jesus. Hallelujah. Celebra, celebra, celebra. Stand up, stand up. Fica de pé, fica de pé. La busca tamandas que lhe custa prateia. Haja vida. Haja vida. Haja vida. Let there be life. 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 Haja vida. Onde a morte eu falo vida. Where there's death, let there be life. Onde a morte eu falo ressurreição. Where there's death, let there be life. Eu falo ressurreição. I speak resurrection. Eu falo ressurreição. I speak resurrection. E você fala ressurreição. I speak resurrection. Alguém está testemunhando, eu falo ressurreição. Someone testifying. Alguém vai testemunhar, eu falo ressurreição. Testify. I speak Eu resurrection. falo ressurreição. I speak resurrection. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus.